Atualmente, os olhos do mundo estão voltados para o que está acontecendo em uma determinada parte da Europa, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E quanto a isso, há uma terrível expectativa de uma possível terceira guerra mundial, caso os Estados Unidos ou outros membros da OTAN se envolvam. O mundo está com medo de que o horror da guerra, atualmente local, se espalhe por todos os cantos da Terra. O que a Bíblia fala sobre isso? Existe algum texto que trate sobre isso? De forma direta ou indireta? De forma específica ou geral? Continua nesse vídeo até o fim, que você vai saber tudo. Olá a todos, sejam bem-vindos. Você está no canal Verbo Divino. Eu sou Romildo Filho e irei lhes conduzir a mais uma breve exposição bíblica, que hoje tem como tema a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e o que a Bíblia fala a respeito. A Bíblia não fala diretamente e especificamente do nome das nações Rússia e Ucrânia, até mesmo porque elas não existiam há 2000 anos atrás. Quem habitavam nas terras dessas nações eram alguns povos que eram denominados pelo Império Romano de bárbaros. É muito provável que dentre esses povos bárbaros, alguns viriam a ser os progenitores dessas duas nações. Mas a Bíblia fala a respeito da guerra em si, de forma indireta e geral. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia estão incluídas nas sucessivas guerras que ocorreriam no futuro. Tudo foi profetizado. Se olharmos atentamente para o que está acontecendo nesta guerra atual, iremos perceber que existe algo muito mais além da ideia de uma nação mais forte atacando e a mais fraca se defendendo. Existem algumas coisas por trás de tudo isso. E aqui é necessário se fazer 3 importantes observações. Primeira, qual a causa dessa guerra na Ucrânia? Segundo, quais foram as intenções da nação que iniciou o ataque? E terceiro, quais são as consequências dessa guerra? No texto de Mateus e de Lucas nos diz o seguinte: E, certamente, ouvireis falar de guerra e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Os textos lidos acima dizem respeito à profecia escatológica que fora profetizada pelo próprio Senhor Jesus. Dentre essas profecias, ele fala sobre terríveis conflitos que ocorreriam entre as nações no futuro próximo e no futuro distante, que é o que vem acontecendo ao longo de centenas de anos, e que essas guerras ocorreriam com mais frequência e com mais proporções mais devastadoras, na medida em que o retorno de Cristo Jesus em glória estivesse mais próximo. Toda guerra é precedida por desentendimento entre os homens, a desarmonia nas ideias e nos interesses, gerando o descontentamento entre eles, provocando o que o texto de Lucas diz, revoluções, que no grego, a língua em que foi escrito o Novo Testamento, traz o sentido de sedições e motim, que são a incitação de revolta, rebelião em massa contra uma autoridade estabelecida, crime contra a segurança de um país.
E o texto nos fala que esses acontecimentos se dará em escala mundial. Aqui identificamos a causa principal das guerras. Quando olhamos para a batalha atual entre Rússia e Ucrânia, identificamos o desentendimento entre eles, o descontentamento por parte do governante da Rússia se rebelando ao violar o Tratado de Paz estabelecido pelas nações após a Segunda Guerra Mundial. O versículo 12 de Mateus nos diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Vejam, o texto nos fala do esfriamento do amor por causa da multiplicação da iniquidade. O que isso nos diz? Que não somente a causa, mas também o propósito das guerras tem a sua origem no pecado, que está no coração dos homens. E é daí que saem as intenções de cada indivíduo, de cada nação, incluindo a de seu líder. E essa intenção é o interesse próprio, o egoísmo. O ser humano não se contenta com o que tem, daí passa a cobiçar o que é do próximo, e então passa a agir para se apropriar dos seus bens. Voltando os olhos para o confronto atual, na Ucrânia, percebemos que os ataques dos exércitos de Vladimir Putin deixam transparecer que o seu propósito com a guerra é o de ampliar o seu território, para assim aumentar o seu poder. Percebam que a maioria das guerras que ocorreram na história tem como pano de fundo a ambição da ampliação de território, a busca pelo poder, a glória de estar no topo do controle mundial, às custas do sofrimento alheio. Toda guerra deixa um rastro, as terríveis consequências de suas ações. Olhemos então para o texto do livro do Apocalipse. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar-lhe a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E eu vi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Na simbologia deste livro, podemos observar, no referido texto, a presença de 3 cavaleiros com seus respectivos cavalos, cada um representando algo. O do cavalo vermelho representa a guerra, e aqui encontramos claras informações do que provoca. Primeiro, falta de paz, e segundo, a morte propriamente dita. O cavalo preto representa a fome. Pela sequência do texto, percebe-se que a fome está correlacionada com a guerra. A guerra afeta a economia, prejudicando o poder de compra daquilo que é o mais importante para a subsistência do ser humano, o seu alimento, que no texto nos traz um valor absurdo, uma medida de trigo por 1 denário, um preço altíssimo. O cavalo amarelo representa a morte no campo de batalha, simbolizando aí pela espada, a morte pela fome e a morte por doenças. A guerra também provoca doenças.
físicas e psicológicas. Voltando para o conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia, vemos estampado no rastro dela a falta de paz, de famílias que perderam parentes e amigos, pessoas que perderam todos os seus bens, pessoas que foram obrigadas a deixar o seu país para não morrerem nos bombardeios, e pessoas que ainda se encontram lá, mendigando o pão entre os escombros da destruição. Olhando para a triste realidade da guerra na Ucrânia, observamos ali a quebra de um relacionamento entre um país e outro, tendo como sua causa principal a falta de amor, por estar com o coração cheio da corrupção do pecado. É obrigação de todo ser humano amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Quando o homem não ama a Deus, consequentemente, ele também não amará o seu próximo. Só haverá espaço em seu coração para si mesmo, e nesse egoísmo se aprofundará mais e mais em seus pecados, e para satisfazer os seus desejos egocêntricos, fará qualquer coisa, mesmo que custe a destruição daqueles que, ao seu ver, representem alguma possível ameaça. Que o eterno Deus tenha compaixão de nós, e que o seu Santo Espírito nos purifique e nos dê um coração como o de Cristo, pois só nele temos a verdadeira paz. Até logo!